que é inteligência artificial para quem está querendo se familiarizar com o tema, está ouvindo falar, está ouvindo nos podcasts, está ouvindo na mídia. O que é inteligência artificial, Arnóbio? Inteligência artificial é quando máquinas aprendem a tomar decisões e tomam elas com mínima influência humana. Então, por exemplo, quando você está... e eu vou dar exemplos de inteligência artificial de 5, 10 anos atrás para a gente entender que a gente já usa isso no nosso dia a dia há muito tempo. Não é de hoje que isso apareceu. Quando a gente está escrevendo uma mensagem de texto e o celular sugere a próxima palavra, esse é um exemplo de inteligência artificial, que a máquina está sugerindo ou te ajudando a tomar uma decisão. Quando você bota uma rota no Waze e ele fala, não vai por aqui não, vai por aqui. Esse é um exemplo de inteligência de máquinas ou de inteligência artificial. Quando a gente tem um áudio gravado, você bota num aplicativo que transcreve esse áudio, ou você está no YouTube e clica, colocar legendas automaticamente geradas. Esse é um exemplo de inteligência artificial. Então, de forma super simples, é quando a máquina está aprendendo e tomando ou ajudando nas nossas decisões. Você deu alguns exemplos mais didáticos e mais simples. Você consegue dar exemplos agora mais complexos e mais focadas no business? Então, por exemplo, vamos lá, eu sou o CEO, sou um C-Level da Ambev, quero contratar vocês. É óbvio que você não sei se você vai poder trazer a dor específica de cada empresa, mas por que essas empresas estão indo até você e pedindo ajuda para desenvolver o treinamento do time delas em inteligência artificial e em ciência de dados? Por que elas não estão indo na FGV? Por que elas não estão buscando no tradicional? Total. Aí eu vou falar por que elas buscam, qual é o problema que elas têm e depois por que elas escolhem a Sirius. Então, Beleza. O problema que elas têm é... Eu tô nadando num mundo de dados, meu negócio gera muito mais dados do que gerava antes. Por exemplo, se eu sou Ambev, hoje eu tenho o Zé Delivery e eu tenho o BIS. E o BIS é o Marketplace B2B da Ambev. Para todo mundo que está na área de logística, que está na área de contato com o cliente, eu recomendo vocês darem uma olhada. Por exemplo, na Ambev, as apresentações deles para investidores do BIS. Que para mim é um dos estudos de casos mais sensacionais que a gente viu recentemente de uso de dados e digitalização para uma indústria tradicional, que é basicamente cerveja vendendo para o bar, que existe desde a era egípcia. Desde sempre tem gente tomando cerveja e está sendo digitalizado de forma tremenda agora. Então, imagina que você é CEO da Ambev, antes você trabalhava com outro sistema de venda, outro sistema de dados, muito mais baseado em ligação, muito mais baseado em a Maria visitar o bar do seu João para ver quantas caixas de Brahma que ele está precisando, e agora está tudo no aplicativo. Então, você sabe as horas que as coisas foram pedidas, você sabe o que foi pedido em tempo real, você sabe de onde da fábrica que ela sai, para qual distribuidora que ela vai, para qual bar que aquela cerveja tem que chegar. E nunca, na história da empresa, ninguém teve acesso a esse tipo de dados antes. Pela primeira vez, esse registro de o que está sendo pedido em tempo real, para qual lugar, de onde que ela sai, de onde que ela tem que chegar, isso se torna disponível. E aí você descobre que tem talvez 1000 oportunidades de como fazer aquilo de forma mais efetiva, de forma mais produtiva. Então, por exemplo, a gente tem profissionais de operações, de logísticas, que estão entendendo que, cara, o jeito que eu fazia meu trabalho antes não dá. Ele não tinha acesso a dados, não tinha acesso a como... ele tinha baixo acesso a como otimizar a rota logística, por exemplo, e hoje eu tenho bem mais acesso a isso. E eu preciso aprender a usar essas ferramentas para fazer meu papel de gerente de logística do jeito que 2024 precisa, não do jeito que 1994 precisava. Você tem a previsibilidade, né? Então, assim, se vendeu por X preço, vai acabar em X tempo mais rápido e eu tenho que repor esse estoque. E aí, tudo isso automatizado. Por exemplo, vou falar a minha dor lá
na EDB como assessor de imprensa. Não dor, mas como a gente está tentando usar. A gente está aprendendo a usar para produção de conteúdo, produção de texto, para produção de relatórios, para análise de relatórios, para a gente conseguir automatizar a construção mesmo, a entrega desse relatório de uma maneira mais rápida, para a gente conseguir capturar as matérias da imprensa que saíram sobre os nossos clientes. Mas a gente eu acho que eu vejo todo mundo tateando, assim, né? Total. Eu vejo, para dar um exemplo, assim, eu vejo as pessoas como se elas estivessem no McDonald's. E aí, assim, né, tem uma pessoa mexendo no totem, mas a atendente ainda tá lá, porque tá tudo meio confuso ainda. Total. A gente tá numa transição. É isso ou eu tô atrasado? Cara, você tá numa transição, nós estamos numa transição, em minha opinião é que tá todo mundo atrasado. Eu acho que a gente tá no momento que todas as empresas estão batalhando. Por exemplo, ontem eu escutei de uma grande instituição bancária, eles estão testando 53 diferentes projetos de inteligência artificial, que vai desde responder pergunta de cliente, a guiar o time em documentação interna, a tomar melhores decisões de empréstimo. Que imagina, né? Pô, quando você vai pedir um empréstimo no banco, ele tem muitos dados que pode ser avaliado por um humano, mas pode ser avaliado por uma máquina também, que é melhor que humanos em umas coisas e pior que em outras. Então, esse momento tá todo mundo atrasado, todo mundo tentando trabalhar como navegar e fazer isso bem. E tem uma ótima... E a realidade é que a sociedade humana e a economia humana demora a adaptar. Você deu um exemplo perfeito da atendente no fast food, né? Que já automatizou, talvez não precisava da atendente, mas ainda tem lá, porque a gente está se adaptando. Isso acontece, na real, desde sempre, que por exemplo, a gente tem trens, se a gente voltar para revoluções industriais passadas, os trens, que eram a alternativa anterior ao trem em terra, era cavalo, então você sai de uma velocidade que é 10 vezes melhor, mas que requer uma transformação da geografia para fazer o trem funcionar. Você tem que tornar a terra plana, se tem rio, você tem que botar ponte, tem um investimento grande para fazer aquela inovação funcionar. E é essencial fazer aquele investimento para que ela funcione no longo prazo. Mas quando funciona, você tem ganhos enormes. Mas essa transição é dolorosa. Requer investimento, requer tempo. E aí, ainda usando o exemplo do trem, né? Que a gente... do trem não, mas de transporte. Vou até ajustar aqui, que por exemplo, a gente faz transporte de carga pesada há muito tempo e fizemos transporte de carga pesada por séculos antes de alguém inventar um container. Que o container você pega o mesmo container, você muda ele para o caminhão, muda ele para o trem, muda ele para o navio, sem precisar ajustar a carga. Tão óbvia. Como não pensei nisso antes. Exato. Como eu não pensei nisso antes. Por que demorou a fazer isso? Porque a gente precisa de tempo para se adaptar. Não tinha necessidade de ter um container antes de ter trem. E não tinha necessidade de ter um container antes de ter navio e trem integrado numa única entrega. Numa única trilha logística. Ou navio, trem, caminhão integrado numa única trilha logística. Então, esse período de transição dolorosa que nós estamos vivendo é real. E, na minha opinião, nós estamos todos atrasados. Porque a tecnologia está evoluindo tão rápido que se a gente não está incorporando, se a gente não está tomando a decisão no dia a dia de incorporar, a gente corre o risco grande de ficar para trás.